coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro da Educação da Vida aqui no canal do YouTube. Muito obrigado, você que já está conectado, já está aqui participando com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários o seu nome, de onde você está participando. Se você está participando pela primeira vez, também escreva para nós de onde você está participando. Bem, cumprindo com a nossa proposta no mês de novembro, que foi trabalhar as 2 primeiras quintas-feiras do mês com o tema da leitura e nas 2 quintas-feiras do mês de novembro, trabalhar com o tema da escrita, nós vamos hoje, então, ter uma roda de conversa com o tema Educação da Vida e os Desafios da Escrita. Bem, aguardem, fiquem conosco até o final do programa, porque muita emoção vai acontecer aqui hoje, tá certo? Então, vamos trazer os nossos convidados para essa roda de conversa, iniciando com o diretor da Seichonoye do Brasil, preletor em grau sênior, João Ricardo Viana Costa. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês para estudarmos um pouquinho mais essa filosofia tão maravilhosa da Seichonoye. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor. Teremos também como convidada membro da Comissão Executiva Central dos Educadores da Seichonoye do Brasil, preletora em grau júnior, Regina Lúcia de Lima Silvério. Muito obrigada. É sempre uma alegria estarmos juntos, conectados, para falar de algo tão maravilhoso que é a educação da vida da Seichonoye. Muito obrigada, preletor Luiz, pela oportunidade. Muito obrigada, preletor João Ricardo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos que nos assistem. Muito obrigado. Bem, a gente quer iniciar aqui, né, fazendo um agradecimento bastante grande aos preletores João Ricardo, Regina Lúcia, por generosamente ceder aí um espacinho na agenda deles, né, para vir aqui conversar um pouquinho com a gente esse tema tão importante. Hoje, então, finalizando, né, o encontro da Educação da Vida do mês de novembro, com o tema Educação da Vida e os Desafios da Escrita. Bom, também queria pedir licença, né? Aproveitar a presença do preletor João Ricardo e vamos tietar aqui, né, Regina? Estamos aí com o autor do livro, olha que lindo, né, gente? Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, olha lá, né? A gente está no virtual, se não tivesse, já ia pedir um autógrafo aqui, professor. Opa! Na hora. Tá certo. Bom, obrigado. Então nós vamos iniciar, né, esse nosso tema. Sim, vamos deixar aí, né, para quem quiser adquirir o livro do preletor João Ricardo, é só acessar a livraria virtual da Seichonoye e adquirir o seu livro. Muito obrigado. Bom, vamos iniciar essa nossa primeira rodada, né, com essa nossa primeira fala inicial.
sobre essa questão que, para algumas pessoas não são tão desafios, né? Mas para outros sim, que é a questão da escrita. Então, gostaria de iniciar com o preletor João Ricardo para suas considerações iniciais. Bom, como tudo na vida, escrever é um ato de treino. Nós aprendemos a nos expressar, nós aprendemos a conversar, nós aprendemos a andar, nós aprendemos até a comer. Tudo depende do treinamento. A escrita é uma das formas de expressão da vida. E é uma maneira de se expressar muito interessante, que é você pegar a ideia que tem dentro da sua cabeça, colocá-la no papel de tal forma que a outra pessoa também a entenda. Então, é uma arte. Escrever é uma arte, como pintar, como cantar, como falar. Então, tudo é questão de treino. Se você treina andar, você consegue se desenvolver, consegue correr, consegue, inclusive, fazer acrobacias. Se você treinar nadar, você consegue nadar estilos diferentes, você consegue se desenvolver e ter uma excelente locomoção na piscina. Se você treinar falar, você consegue ter desenvoltura, você consegue desenvolver ideias e se expressar perante públicos ou até mesmo perante a telinha. Escrever é a mesma coisa. É a mesma coisa. Algumas pessoas criam bloqueios na hora de escrever porque pensam, nossa, escrever é muito difícil. Não, é uma maneira de expressar. Quando você consegue entender e quando você começa a treinar como se expressar no papel, vai ficando muito mais fácil, vai ficando muito mais construtivo, e quando você vê, você consegue até colocar ideias complexas no papel. Então, o ponto primeiro que eu queria abordar, o ponto primeiro que eu queria trazer é o seguinte: escrever é resultado de prática e treino, como reza, como falar, como dançar, como tudo. Tudo depende do treino e da dedicação. Muito bem. A gente aprende a andar andando, a nadar nadando e a escrever escrevendo. Escrevendo. É tudo treino. Verdade, professor. Preletora Regina? Olha, isso mesmo, viu? Porque como professora, há 30 anos em sala de aula, já dei muita aula de técnica de redação, de caligrafia, então a gente sabe que realmente escrever é desafiador, mas realmente, como disse para o leitor João Ricardo, precisa de treino. Então, tem muitas pessoas que perguntam para nós também, eu tenho talento para escrever? É lógico que todo mundo tem talento para escrever, porque vai treinar. Então, treinando, vai conseguir escrever bem. E eu digo mais, porque muitas vezes as pessoas, elas sabem a gramática normativa, né? Porque escrever exige que você esteja ligado às normas gramaticais, mas você precisa de algo mais, que é a imaginação, a criatividade, que também a gente trabalha aqui na educação da vida, né, com os professores da educação da vida, que é dar asas à imaginação, à criatividade, desenvolver o dom da criança. Então, talento todo mundo tem para escrever, treinando bastante, com dedicação, acreditando no seu eu positivo, né? As dificuldades, elas aparecem, mas elas vão sendo, vamos dizer assim, eliminadas através da autoconfiança, né? E de acreditar que é filho de Deus, que tudo pode, e fazer com que esse treino seja o mais suave possível, vamos dizer assim, né? E nas aulas de redação, eu percebia muito isso. E aqueles, muitas vezes, que não tinham dificuldade com a gramática, mas achavam que não tinham criatividade, a gente tinha que trabalhar com dedicação aquela criatividade para que ele entendesse que a criatividade e a imaginação está dentro dele. E ele, assim, desenvolvia. Muito obrigada. Obrigado, preletora. Bom, nós falamos um pouquinho, né, em relação a essa questão dos desafios, e eu penso assim que um dos desafios talvez esteja relacionado a questões de bloqueios, né? Então, queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre essa questão de, uma vez que a pessoa perceba que existe esse bloqueio, como que a gente consegue auxiliar as pessoas a desbloquear aí, né? Vamos lá. Eu acho que
um ponto fundamental que a educação da vida, pregoado pela Seichonoye, nos dá para retirar qualquer bloqueio é nossa consciência da nossa natureza divina. Se você sabe quem você é, você sabe a capacidade que você tem. Se você desconhece quem você é, você não sabe aquilo do que você é capaz. Então, como na Seichonoye nós trabalhamos a exteriorização da força infinita, então nós vamos conseguindo superar aquilo que antes aparentava ser intransponível. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de escrever a um ponto de ter gerado um bloqueio que provavelmente foi construído ao longo dos anos, de tanto ouvir, você não escreve direito, está errado, você é incapaz, você é burro, você não sabe nada. Então, essas coisas vão incutindo na pessoa e a pessoa ela gera um bloqueio falando assim, oh, não, eu não consigo, isso não é para mim. Muitas pessoas acreditam, não, eu não nasci para escrever, escrever é coisa de pessoas talentosas. Tudo é coisa de pessoas talentosas. Tudo. Até fazer um bolo é coisa de pessoas talentosas. Só que aquelas pessoas que elas conhecem ou descobrem que dentro delas há um potencial que pode ser manifestado, elas partem para esse grandioso trabalho de extrair do seu interior a força. Então, escrever é começar mesmo, é bem simples. É como nós somos alfabetizados. Você vai daquelas construções simples de transmissão de ideia. E à medida que você vai dando asas à sua imaginação, aquilo vai começando a se tornar uma coisa concreta. O bloqueio, ele só permanece porque a pessoa não extrai o Filho de Deus de dentro de si e não pratica. Então, primeiro ponto que a Seichonoye nos ensina, se você é filho de Deus, há dentro de você a vida de Deus e ela pode jorrar abundantemente. E o jorrar abundantemente da vida nos faz ter a força necessária para romper bloqueios. Então, primeiro ponto, não é uma coisa assim, um passe de mágica. Ah, saiu, agora eu já virei Camões, já sei escrever tudo, vou sair escrevendo 40 livros da noite para o dia. Não, não é assim. Começamos simplesmente com, puxa, se eu sou filho de Deus, dentro de mim há o potencial. Presta bem atenção. Deus não é um ser limitado. Deus é ilimitado. Se a ilimitação de Deus, ou se a infinitude de Deus está dentro de mim, então eu também sou um ser ilimitado, que posso, por meio da prática, extrair essa força de dentro de nós. Aí dentro da Seichonoye nós temos como prática auxiliar a meditação Shinsokan, não tem como eu não falar da meditação Shinsokan, mas a meditação Shinsokan vem exatamente para nos auxiliar a extrair essa força, essa vida de dentro de nós. E quanto mais nós a extraímos, maior capacidade nós temos. Aí nós vamos para a ação. Começamos a escrever um bilhete, um recadinho, uma carta, para alguém que sabe que vai te apoiar, para alguém que sabe que vai te ajudar, e você vai começando a se desenvolver, e aí você vai ver que o bloqueio vai deixar de ser um bloqueio, vai passar a ser um desafio, uma meta, e algo a ser superado. Fantástico. Maravilha. Bom, eu queria trazer aqui para essa nossa roda de conversa também uma experiência minha. Eu fui alfabetizador durante muitos anos, né? E uma coisa que certa vez me chamou bastante atenção foi o fato de alguns alunos meus que tinham dificuldade de se alfabetizar, de aprender a escrever e a ler também, né? E eu associei naquela época, não sei se por coincidência ou não, a gente, né, sabe que coincidências não existem, mas boa parte desses meus alunos eram filhos de pais analfabetos, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, pode estar relacionado com a questão, como eu posso ser melhor do que os meus pais, né? Então aí eu fiz um trabalho bem aprofundado com eles de explicar para eles que a oportunidade que eles estavam tendo de estar dentro de uma escola, participando de um curso, muito provavelmente os pais deles não tiveram essa oportunidade. Fui fazendo todo um trabalho até conseguir alfabetizá-los. Nossa, que coisa fantástica. E é uma coisa que a gente sempre deve falar para as crianças, os pais que estão nos assistindo, sempre fale para os seus filhos, o papai e a mamãe faz de tudo para que você seja melhor.
para incutir na criança de que o amor dos pais se manifesta em forma de dar possibilidades para que o filho seja melhor. Então, aqui em casa eu sempre falo para os meus pequenos, papai e mamãe fazem de tudo para que vocês sejam melhores do que nós, porque o caminhar da vida é sempre o progresso. Sempre o progresso, mas olha, maravilhoso, maravilhoso. Verdade, verdade. E também, antes de passar aí a palavra, né, para a leitora Regina, só contribuindo aí mais um pouquinho, né, que também, assim, muitos dos... Eu estou falando pelos meus pais, tá? Meus pais, eles eram quase que analfabetos, assim, eles tiveram que... não tiveram oportunidade de ir para a escola, mas eles eram de uma sabedoria gigantesca, assim, sabe? Então, isso também é importante, né, da gente dizer que, embora com pouca cultura acadêmica, mas muitos de nós, e até mesmo as pessoas que estão aqui conectadas e participando com a gente, né, desse encontro, quanta sabedoria os nossos pais, os nossos bisavós, avós transmitiam para a gente, mesmo com pouca cultura letrada, né, Regina? É verdade. Eu também passei por isso, né? Essa dificuldade dos pais terem pouco estudo, mas tendo essa grande sabedoria. E minha mãe sempre falava para nós, vai para a escola, né? Porque a mamãe não pôde, não teve essa oportunidade. Então, o carinho, né, de ver a escola como algo bom, algo diferente, algo inovador, e a gente sempre teve esse incentivo dentro de casa, por conta, né, da mamãe até comprar livros à prestação. Então, é uma fase da minha vida, né, que eu falo assim com muita glória para os meus alunos. Nossa, minha mãe comprava livros à prestação, porque ela sabia que ali os filhos iam poder estudar, né? Então, realmente, uma riqueza. E falando, né, um pouco do que o preletor João Ricardo falou, do treino, eu queria trazer uma contribuição que o professor Keino Kanuma nos mostra aqui no livro Educação do Filho de Deus, volume 2, quando ele fala da caligrafia. Porque muitos alunos também, né, preletor João Ricardo, falam assim, eu tenho a letra feia, porque a gente está falando da escrita aqui, né? Mas começando a falar da letra, muitos se depreciam porque acham que não sabe escrever direito, que a letra é feia, né? E aqui o professor Keino Kanuma, quando ele fala de caligrafia verdadeira, ele dá uma aula para nós de como manifestar a nossa natureza divina. E eu gostaria de compartilhar um trecho. Posso, preletor Luiz? Quando ele fala da importância de como descobrir o dom da criança. E a gente sabe que o dom, ele já existe no interior de cada um de nós, né? Então, ele fala aqui para nós, tratando-se da semente de cerejeira ou de ameixeira, sabemos que ao germinar e crescer, ela fará desabrochar lindas flores de cerejeira ou de ameixeira. Mas, em se tratando de uma criança, sabemos apenas que se ela vamos saber quando ela se tornar adulta, né? E aqui, não sabemos que tipo de dom ou talento ela possui dentro de si. A educação da vida é finalmente interessante porque vamos descobrindo o dom oculto da criança. E aí, depois ele passa para o trecho que ele fala da importância da caligrafia, do treino de caligrafia, né? E aí é um tópico que ele fala assim, veja sempre o que é verdadeiro, contemplar unicamente a verdadeira. E aqui o professor Keino Kanuma, ele conta, teve aulas de caligrafia, né, com o professor Seiji Noji. Então, aqui está na página 183, é rapidinho, né? Então, esse preletor falava para o preletor Keino Kanuma, caligrafia é caminho, e não um simples treino de caligrafia para melhorar a letra. É um treinamento para contemplar o que é verdadeiro, através do caminho da escrita. E aí ele conta, né, que através daqueles modelos de caligrafia, vejam que aqui eles estão falando da caligrafia japonesa, mas a gente pode trazer para o nosso treino de caligrafia, né? Que ao copiar aquelas letrinhas, vai se chegando cada vez mais à imagem verdadeira e você, né? Ou seja, cada um que treina a caligrafia vai chegando à sua caligrafia, ao seu eu verdadeiro, que não precisa ficar igual àquela
aquelas linhas bem traçadas. Cada um vai desenvolver o seu. E aqui ele fala que isso está desenvolvendo, então, a individualidade. Só mais um trechinho aqui, ó. Quando contemplamos o que é verdadeiro, manifesta-se o que há de verdadeiro em nós, isto é, a individualidade. A individualidade é a genialidade que se aloja em cada pessoa. Então, eu sempre falava para os meus alunos, não precisa ter a letra bonita, mas a letra precisa ser legível, porque ela é sua. E escrever é colocar aquilo que está dentro de nós para fora, né? Por isso que muitos falam que é difícil escrever, né? Porque é a nossa individualidade, o nosso eu verdadeiro que nós vamos estar transportando ali através das palavras. Muito obrigada. Obrigado. Bom, quem está participando aqui, né, desse nosso encontro e quer adquirir o livro do professor Keio Kanuma, Educação do Filho de Deus, esse que a preletora Regina está usando é o volume 2, mas ele também é autor do livro volume 1, Educação do Filho de Deus, né? É só acessar a nossa livraria virtual. Bom, continuando aqui na nossa temática, né? Leitor João Ricardo. É muito interessante que a escrita japonesa ela pode ser feita de várias formas. Eles têm, inclusive, dentro da cultura japonesa, a arte de escrever. Então, eles têm como a escrita uma expressão muito grande da arte. E na hora que eles vão escrever os kanjis, que são aqueles símbolos mais complexos que transmitem ideias, eles não buscam a perfeição do desenho do kanji. Então, o kanji não tem que ficar igual à foto. O kanji tem que ficar igualzinho à alma de quem escreve. Então, a pessoa, quando vai escrever, ela está expressando a alma dela. É a alma. Então, cada um tem a sua letra. O importante é que ela seja legível. Porque se você escrever numa outra língua, ninguém consegue ler. Então, você só precisa escrever. Mas olha que interessante. Da mesma maneira que nós precisamos falar de forma clara, direta, audível e compreensível, nós precisamos utilizar os mesmos princípios na escrita. Porque se eu falar baixo, enrolado, comendo palavras, a minha ideia não é recebida pela pessoa com a qual estou conversando. A mesma coisa é escrita. Se você não desenvolve uma escrita, a pessoa não consegue ler. Então, observa só, o aperfeiçoamento pessoal é o caminho para nós manifestarmos as nossas capacidades. Então, algumas pessoas falam, mas minha letra é feia. Trabalhe, corrija a letra, porque você vai estar aprimorando a sua individualidade, você vai estar melhorando a sua capacidade de expressar quem você é. E tem um ponto também muito interessante, que é o seguinte, no falar, a gente não sente reprimendas tão severas quanto o de escrever. Quando a gente fala, nós falamos errado, as pessoas às vezes corrigem, mas é mais raro, as pessoas costumam deixar para lá, coisa que na escrita muitas vezes não passa. Se você escrever errado, você erra. Na hora você já é corrigido. Então, o que acontece? Algumas pessoas ficam com muito medo de escrever porque elas não querem mostrar as suas falhas. Escrever é um ato de trabalho de humildade. Dá trabalho porque você será corrigido. E muitas vezes as pessoas não querem entrar nessa seara da correção porque elas não querem se aprimorar. É melhor não escrever nada, ninguém me corrige, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. E escrever é difícil. Eu vou trazer até uma experiência minha, que eu escrevo muito. O meu trabalho é volume de escrita muito grande, só que é um trabalho técnico. Eu escrevo coisas técnicas. E escrever coisas técnicas é diferente de escrever coisas, seja uma narrativa, seja literárias, poemas, é completamente diferente. Quando eu fui escrever o meu primeiro texto, que era contando a minha história, meu texto ficou horrível. Ele não ficou bom, ele ficou horrível, péssimo. Que a primeira pessoa que corrigiu, ela mandou assim para mim, refaça. Você imagina, puxa, mas eu já sou uma pessoa que escrevo há tantos anos, eu tenho domínio, pelo menos assim, das regras básicas gramaticais, porque vira e mexe, gente, é normal a gente escorregar, viu? A gente dominar tudo é muito complicado. Então é normal, nós temos um escorregão aqui, um escorregão lá, a gente soltar, não fazer não observar plenamente a norma culta da língua portuguesa. Mas o que acontece? Pediu para mim reescrever. E aquilo para mim foi um choque, que eu falei, meu Deus do céu, mas eu sei escrever. Só que a minha ideia não estava bem expressada.
Então eu fui escrevendo, reescrevendo, escrevendo novamente, até eu perceber que o texto estava agradável. Quando o texto está agradável de ser lido, a outra pessoa fala que maravilha. E às vezes, quando a gente escreve, para a gente está bom, mas para quem vai ler, não. Da mesma maneira que muitas vezes, quando nós falamos, para a gente está bom, mas para quem está ouvindo, não. Então, muitas vezes tem pessoas que falam de uma maneira que não causa uma boa impressão, e boa impressão que eu estou te falando não é questão de julgamento, é questão de, às vezes, dói o ouvido, às vezes a pessoa não compreende, às vezes não está claro, ou as ideias estão trocadas. Então, muito, da mesma maneira que as pessoas treinam o expressar, ela também precisa treinar como expressar-se no papel. Então, por experiência própria, observem só, eu sou uma pessoa que já tenho caminhar acadêmico, então, assim, já sou formado, sou pós-graduado, e mesmo assim, na hora que eu fui escrever, eu sofri severas correções. Isso é para mostrar que é o seguinte, o exercício da escrita também é um ato de humildade. Até hoje eu sou corrigido. E quando eu sou corrigido, eu gosto de quando eu sou corrigido, que eu paro para pensar e falo assim, o que será que a outra pessoa entendeu que eu não consegui me expressar? E eu começo a buscar, onde é que eu posso ser melhor? Então, pensa só, algum tempo atrás, era inimaginável eu escrever um livro. Nunca passou pela minha cabeça de que eu escreveria um livro que não fosse algo técnico. E quando me apareceu a oportunidade de escrever o livro, que os queridos preletores aí tiveram tanto carinho em mostrar, que é o livro Meditação X ao Ver e Contemplar Deus, aí, ó. Esse livro saiu dessa situação de aprendizado, de treino. Eu me recordo uma vez que eu escrevi um trecho assim e entreguei para minha esposa para ela corrigir. Ela riscou tudo. Aqui, ó, não tá bom, tá ruim, isso aqui tá confuso. E eu falei, gente, que legal. Para mim fazia todo sentido, mas para quem lia, não. Então eu tive que reescrever. Na hora que eu ia reescrevendo, eu próprio observando, pô, não é que ficou melhor mesmo? Não é que ficou mais claro? Não é que ficou mais direto? Não é que não gerou dubiedade aqui? Então, eu sempre botava meu texto para o meu pai. Algumas partes do livro meu pai e minha mãe leram também, né? Principalmente no que se refere ao meu relato. E na parte do grosso, minha esposa sempre dando uma olhada. Então, observa só, foi um exercício de humildade. Você tem que parar e pensar, olha, estou em processo de aprendizado, por isso, coloco-me na avaliação de terceiros para eles me ajudarem a me expressar. Quando você entende isso e você aceita, é o famoso calçar as sandálias da humildade, né? Sim. De falar assim, olha, posso ser até pós-doutorado, posso ser o que for. Sempre no processo da escrita a gente tem o que aprender, porque você tem várias maneiras de se expressar. Então, quando a gente se coloca nessa situação e deixa de ter aquele ar de eu sou o cara, ninguém vai me corrigir, quem são meus filhos para me corrigir, alguma coisa assim, aí você começa a entender que é um processo de aprendizado e você começa a treinar e melhorar cada vez mais, expressando a sua individualidade. Que lindo, que lindo. E o que o preletor o João Ricardo falou que é muito importante é porque a escrita é um acordo que a gente faz com o leitor, né? Uhum. Então, pensar em quem vai ler, né? E essa humildade de ter o texto corrigido, melhorado. E nós, como professores, muitas vezes os alunos falavam assim, professora, a senhora vai riscar todo o meu texto? Não, a professora está aqui corrigindo. Muitas vezes eu tinha que chamar o aluno para ele sentado ao meu lado, e ali a gente ia conversando, ele ia me explicando o texto, a gente ia mostrando as alterações que poderiam ser feitas também como sugestão, né? Então, vai do professor também a sugestão, na hora de corrigir, tem aquela delicadeza, quando a gente é já professor da educação da vida, a gente já toma essa cautela, esse carinho, porque nós queremos que o aluno cresça, desenvolva. E eu passei também por isso, eu sou professora, mas eu também não era expert em escrever uma redação. As minhas redações na infância, quem escreviam era minha irmã, que hoje também é preletora, e aí eu só copiava, né? E aí, quando eu me vi como professora, falei, nossa, toda a dificuldade que eu tinha em escrever, em falar em redação, o pânico, eu queria que os meus alunos não tivessem isso. Então, ali eu fui conduzindo, né, já sabendo da educação da vida, conduzindo aulas diferentes, que eles não tivessem o medo da escrita e que pudessem desenvolver, assim, as potencialidades infinitas. E o que eu
Gostei bastante no livro do preletor João Ricardo, esse Meditação Shinsokan, foi quando ele escreve no prefácio a vontade que veio ao escrever, né? De que sentiu ao escrever. Então, isso é muito importante, porque vinham as ideias, né? Através da meditação Shinsokan, e o preletor sentiu vontade de escrever. Gente, isso é fantástico, né? A imaginação estava tão forte, né, preletor? Através da meditação Shinsokan, que ele sentiu vontade e teve que organizar tudo isso no papel. E não saiu de primeira, assim como... Não saiu de primeira. E desculpa até te interromper, preletor, mas é exatamente o que a senhora falou. As ideias eram minhas, o texto nunca foi meu. O texto é de quem lê. Então, quando a gente entende isso, a ideia é minha. Eu tive a ideia, mas eu preciso colocar de um jeito que o leitor consiga ler. Então, adorei quando a senhora falou que é um acordo. Eu pego a minha ideia e dou a outra pessoa um texto que ela consiga também captar a minha ideia. Perfeito. Isso, perfeito. Fantástico, fantástico. Eu queria ler um trechinho aqui do livro Pedagogia da Seiichi Onoye, quando o mestre fala da experiência dele como escritor. Então, o mestre fala assim: os artigos que escrevo exigem de mim um esforço árduo. Eles ficam cobertos de rasuras em virtudes das alterações que introduzo a fim de tornar o texto mais expressivo, claro e elegante. Alguém já me disse brincando que manuscrito sujo, como o senhor escreve sobre inspiração divina, pensei que seus manuscritos fossem impecáveis. Isto significa que meus artigos são fruto de um trabalho árduo. Naturalmente, o conteúdo a ser escrito vem à minha mente por inspiração, mas não em forma de frases acabadas. Capto a ideia, completo globalmente e depois tenho o trabalho de expressá-la em palavras. E muitas vezes as frases que escrevo e reescrevo elas expressam fielmente a ideia captada. Elas não expressam fielmente a ideia captada. Fico a retocá-las, riscando, substituindo ou acrescentando palavras até que o texto transcreva a ideia. Olha que legal, né? Que era o que o professor João Ricardo estava falando, né? Tem que escrever, reescrever, reescrever. E um ponto que a preletora Regina falou também que é fantástico, que é assim, nós, pais, educadores, que estamos sempre nessa possibilidade de transmitir, é ter muita paciência e amor com quem está escrevendo e saber lidar. Às vezes está escrevendo errado, está escrevendo até feio, e falar assim, olha, tá bom, mas podemos melhorar. Esse é um ponto fundamental. Tá bom, mas nós podemos melhorar. Minha filha, quando está escrevendo, e às vezes ela faz uns garranchos, eu apago e falo, filha, você pode mais. Você escreve tão bonito. Por que está com preguiça de escrever feio? Aí ela ri e fala, não, papai, tá bonito. Eu falei, não, escreve bonito. Aí na hora que ela escreve bonitinho, eu falo, tá vendo? Olha como é que você sabe escrever lindo. Então ela já vai tendo dentro dela a ideia de que eu escrevo bonito, só preciso manifestar. E é sempre aquilo, com esforço, gente. Até para levantar da cama a gente tem que se esforçar. Até para sair da cama a gente precisa se esforçar. Então tudo na vida depende de esforço. A pessoa que não quer se esforçar, na verdade ela não quer manifestar a força que tem dentro dela. Ela acredita que ficando na pequeneza ou ficando parada na inércia, ela não vai ter tantas frustrações e tantos desafios. Mas são os desafios, são os problemas, são as dificuldades que nos engrandecem e nos fazem manifestar cada vez mais a nossa potencialidade de filho de Deus. Verdade. Opa, O livro A Verdade da Vida, volume 14, o mestre fala, né? Pais e educadores, não permitam que as crianças achem que elas já fizeram tudo que elas são capazes, né? Ao contrário, elas podem muito mais, né? Podem muito mais, podem muito mais. A gente tem um medo, às vezes, de falar para a criança, não, você não está boa. Ah, vai criar trauma. Trauma é se ela achar que ela está boa e quando ela for enfrentar a vida, ela descobrir que não está. Então, você tem que ser, você pode ser real sem ser grosseiro, você pode ser real sem ser impactante.
você simplesmente fala, não, filha, você está em processo, ou filho, ou aluno, não, meu querido aluno, você está em processo de crescimento, você tem muito maior capacidade. Para o seu nível agora, você está ótimo, mas você ainda vai muito mais longe. Regina, como você, né, dá aula no CEV, também na disciplina, né, de projetos, e que no primeiro ano os alunos são convidados a escrever o seu memorial, a sua história de vida, eu queria que você falasse para a gente, Regina, um pouquinho dessa dificuldade que as pessoas têm de escrever, principalmente quando se refere à sua própria, a sua história de vida. E escrever o memorial é uma riqueza, porque nós estamos escrevendo a autobiografia, né? E o mestre fala isso também numa das práticas, o professor Keino Kanuma também fala isso. E por que as pessoas ficam tão assim, puxa, como que eu vou escrever a minha história? Porque esse receio de se expor, não sabe por onde começar. Mas quando começam, né, a história está tudo dentro de nós. Vamos dar um novo significado à nossa história. E quando as pessoas começam a escrever, elas começam a perceber que a capacidade ela é infinita e até se surpreendem com a história que escreve, né? Porque é a própria vida, é colocar no papel e observar quantas coisas já passou e vivificá-las, né? Nós vamos ensinando isso através das práticas da educação da vida. E muitos escritores falam também para nós, né? Escreva a sua história, escreva a sua autobiografia. No CEV, nós vamos, com todo cuidado, né? Com todas as práticas espirituais, fazendo isso com os nossos alunos, para que eles possam ter essa transformação vivencial. Mas quantos de nós, né? Não tínhamos lá um diário e tínhamos a prática de escrever, né? O que nos acontecia no dia, e aquele diário tinha uma chave. Por quê? Porque é importante escrever sobre nós. Ali nós nos conhecemos também, né? Quem sou eu? Então, através da escrita, a escrita é vida, nós nos conhecemos. Então, vamos deixar a nossa história registrada. Nós temos muitas histórias bonitas dos memoriais, das transformações passadas. Eu mesma, como professora, né, orientadora do CEV, eu não havia escrito até então meu memorial, e meu esposo cobrava de mim. Poxa, você dá aula de memorial, né, dá aula no CEV, ainda não escreveu o seu memorial? E foi uma surpresa também quando eu pude sentar e escrever a minha história. E a história vem, né? E você quer escrever cada vez mais e mais, você não para, né, de enxertar assuntos no seu memorial, porque é realmente um prazer poder escrever a nossa história de vida. Não só a história de vida, né, preletor, como os próprios projetos também, que é a escrita, tá? Sim, sim. Que é a escrita também. Então, é fundamental. Preletor João Ricardo, eu queria aproveitar também essa oportunidade. Você escreveu brilhantemente o livro Meditação Shinsokan, mas você também é autor de livros infantis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para nós. Foi muito legal, porque assim, eu comecei escrevendo primeiro pequenos textos, coisas bem pequenininhas assim, 1, 2 parágrafos. Depois eu parti a escrever textos. Depois eu fui para os textos de revistas, né? Da Seichonoye, eu comecei a ser convidado a escrever textos, aí já eram mais 2 folhas, aí já começou a ficar uma coisa mais complicada. Quando eu aceitei, tive a vontade, nasceu em mim uma vontade muito grande de compartilhar as experiências que eu estava vivendo com a meditação Shinsokan e partir para o livro. Conjuntamente com o livro, meus filhos, na minha rotina, né? Meus filhos estavam num final de semana pintando e bordando aqui em casa, fazendo uma bagunça, só que eles estavam cansados. Aí quando aquela criança está gastando energia final, e nós tínhamos coisas para fazer à noite, queríamos que eles descansassem à tarde. Então, eles sempre gostaram de história. E eu comecei a criar história, porque a criança, você conta uma história, ela decora, ela escuta um mês, depois ela quer uma nova. Então, você tem que estar com sempre novas histórias, novas histórias. Então, eu juntei eles no sofá aqui de casa e falei assim, agora papai vai contar uma história. E a ideia de contar a história é para que eles dormissem. E eu comecei a deixar a imaginação voar. E aí veio o livro A Princesa na Torre. E eu contei para eles, eles adoraram.
Resultado, não dormiram, contei a história 10 vezes e passei a semana inteira contando a história. Aí, bom, no final de semana seguinte, se repetiu a mesma cena, eles pintando fogo, eu precisando colocá-los para dormir, eles nada. Aí eu, senta que papai vai contar uma história para vocês dormirem. E aí eu criei a história Jardineiro do Reino. Resultado, não dormiram, mesma coisa, repetimos o final de semana anterior. E eles gostaram tanto das histórias que aí eu fui contando durante o mês inteiro. Como eu vi que eles gostaram muito da história, eu falei, essas histórias, acho que elas têm uma boa pegada infantil. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer como o professor Masaharu Taniguchi fez. Eu tinha ideia, coloquei ela no papel e fui fazendo as correções a fim de que o texto ficasse realmente adequado. E eu fiquei muito feliz em saber que teve uma boa receptividade no público, não só infantil. Então, o interessante é isso. As ideias, elas vêm, e aqui segue até um conselho, uma dica para quem quer escrever. Quando nós falamos, nós damos uma ordem. Por que a gente dá uma ordem? Porque a pessoa precisa entender. Quando nós vamos escrever, da mesma maneira, vem várias ideias. Como é que eu coloco isso no papel? Você primeiro começa separando o que você vai falar. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do livro infantil, A Princesa na Torre. Então, vou contar o quê? A história de uma princesa que está numa torre. O título já fala, então aí não tem spoiler. Então, você traz, bom, é uma princesa, é uma torre, e o que eles vão vivenciar? Só de você pensar assim, você já consegue organizar praticamente a história inteira. Da mesma maneira, o livro da meditação, Shinsokan. Bom, eu vou falar sobre meditação, mas o que eu vou falar sobre a meditação? Aí você pode pensar, então eu vou falar o que é meditação, a importância da meditação, como fazer a meditação, o que acontece quando eu faço a meditação. Olha só, 4 perguntas, você já tem todo um esqueleto de como colocar as ideias a fim de escrever alguma coisa um pouco mais complexa. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei o que eu vou colocar no papel. Organiza suas ideias. Você vai falar sobre o quê? Se você começar, por exemplo, a escrever num diário como foi o seu dia, você vai ver que você vai observar. Você tem que escrever primeiro da manhã. Então, você fala, acordei, fiz isso. E depois? Depois eu saí e fui almoçar. E depois? Depois eu fui fazer A, B, eu sei, cheguei em casa. Quando você vai observar, você já teve condição de ter um volume de escrita em razão da organização das ideias. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Regina? Eu fui, né, ler também, porque eu gosto de contação de história. Olha lá os livrinhos. Fiquei apaixonada pelos livros e notei, assim, muita semelhança, preletor, João Ricardo, com o que você escreve no seu relato, né, no final do livro Meditação Shinsokan, com as histórias da princesa na torre e do jardineiro. Eu notei muita semelhança. Quando o preletor fala da resiliência, né? Foi um rapaz, um jovem resiliente também para vencer todas as dificuldades da vida. Eu li com olhos de criança e depois com os olhos assim de professora, imaginando o que eu posso ensinar para os meus alunos também com essas histórias, né? E eu vi aqui muita história de superação, do talento desenvolvido também, né? Na escrita, e da perseverança, a forma de como enfrentar os problemas. Eu falei, nossa, ele trouxe para a infância, ou seja, para a literatura infanto-juvenil, tudo aquilo que ele passou, né? Observei também que numa das palestras o preletor falou que tinha 2 filhos. Eu falei, puxa, será que essa princesa é a filha e o jardineiro é o filho? Eu fui também nessa imaginação. Eu fiz essa associação também. Não é? Quando o artista fez os desenhos do livro, né, eu mandei uma foto da minha filha e uma foto do meu filho em homenagem, porque a história foi criada para eles, né? Então, aí, claro, que o desenho não está não tá assim voltado, não são eles, mas são muito semelhantes com ele. Tanto que no desenho original, o jardineiro era um senhor idoso. E eu falei assim, não, bota parecido com o meu filho aí. Aí ficou, esse parece o Guilherme, que é meu filho, e a princesa parece a Giovana, que é minha filha. Então eu mandei fotos para ele fazer um desenho bem semelhante. E é basicamente isso mesmo. São eles que, quando eu pensei no que eu poderia passar por meio de uma história infantil. Não só que fosse lúdica, mas que trouxesse uma profunda verdade da vida.
Então, que nós pudéssemos expressar algo que seja grandioso de forma num conto que os encantasse de forma com bastante imaginação, com muita cor, com muita alegria. Que é Nossa, tudo que que as fantástico. crianças gostam, né? É, E sabe que a gente também teve uma surpresa bem grande na Bienal esse ano, que foi a procura pelos livros infantis. Foi uma procura olha, muito grande, foi bem bacana que essa. legal. Não, e eu é, nunca imaginei, ó, eu não imaginava que eu ia escrever artigo, depois eu não imaginava que eu ia escrever livro. Livro infantil, então, não tinha nem passado pela minha cabeça. Mas tudo vai é, acontecendo quando a gente se coloca pronto para aprender. Mas, doutora Regina, a senhora foi certeira. A senhora foi certeira em Foi o, reconhecer. foi o que eu senti, né? Eu fui lendo, eu falei, não, isso aqui realmente tem muito do preletor Ricardo, né? Da vivência, porque a gente consegue, porque a gente fala que o livro é vida, né? A escrita É. não é vida, né? E o uhum. livro, os livros, eles são professores de papel para nós, né? Então, quando o preletor fala aqui da boa ação no livro do jardineiro, é fantástico. E eu quero trazer assim um pouco também o que fala, né, o professor Masaru Taniguchi sobre como incentivar o talento literário na criança. Então, tem no volume 40, mas eu peguei aqui esse livro, Guia da Educação no Lar, que são trechos curtos Maravilhoso. dos livros, né? Então, aqui tem assim, como incentivar o talento literário da criança. Assim como o preletor leu as histórias para o filho, né? Eu conto para os meus alunos, aqui diz assim, só um trechinho. Toda criança passa por uma fase em que a sua imaginação se faz fértil e a impele a criar histórias fantásticas como contos de fada, assim como o preletor João Ricardo criou as histórias para contar para os filhos dele. Então, como que a gente pode incentivar tudo isso? Aqui o preletor, né, o professor Masaru Taniguchi fala para a gente, nós adultos, pegarmos papel e lápis, né? E anotar tudo que a criança fala quando ela está contando uma história, né? E nós, adultos, vamos assim, indagando para que nós possamos incentivar cada vez mais o talento. E o mestre fala, né? Se pegarmos lápis e papel e formos anotando tudo, teremos uma divertida fábula, através da fantasia e da imaginação das crianças. Quando a criança começa a contar historinhas imaginárias, devemos mostrar interesse, né? Nós adultos, interesse e procurar estimular-lhe a criatividade e a imaginativa, né? Fazendo perguntas como, então, o que disse o cachorro? O que disse o macaco? O que ele falou? E não cortar de vez. Isso aí, cachorro não fala, macaco não fala, tira isso da cabeça, né? Nós devemos fazer o contrário, e o mestre fala, né? Com isso, estaremos ajudando, né, a criança a desenvolver o seu talento literário e, quem sabe, a tornar-se futuramente um grande escritor de contos infantis, né? Então, está aqui no livro, na página 73, e podemos encontrar lá na Verdade da Vida, no volume 40. E o mestre fala novamente da habilidade, do talento que toda criança tem, e o talento é uma habilidade, então, como falamos no começo, a gente pode treinar tudo isso através desse estímulo que nós, adultos, vamos dando às crianças, né? Verdadeiro. Perfeito, perfeito. Eu achei bastante impactante a frase que o preletor João Ricardo disse, né? Que escrever é um ato de humildade, né? Acho que isso é algo impressionante que vai ficar marcado para mim nessa nossa roda de conversa. E também, eu outro dia estava assistindo uma entrevista com um famoso filósofo, e ele disse assim, que existem pessoas que estudam para se tornar PhD. E existem pessoas que estudam para se tornar PhDeuses. Eu achei ótimo, né? E muito bacana, preletor João Ricardo, você falar também que nunca que você imaginou que um dia você fosse escrever um livro, isso aproxima você tão da gente, né? Para todo mundo que está nos assistindo agora, que tem um sonho, né? Que não deixe de acreditar que você também pode escrever um livro, né, preletor? Pode, o principal é isso,
quando eu tive a vontade, eu falei, eu vou me colocar dentro da fornalha para forjar a pessoa capaz de escrever. Então, eu já tive texto, gente, páginas e páginas cortadas de cima a baixo. Está horrível. Opa, então vamos lá. Não é que a ideia é ruim, a forma de expressar. Então, na hora que a gente vai aprimorando a forma de expressar, a gente começa a ganhar condições e volume de trabalho. Da mesma maneira que a gente dança. Se a gente for dançar pela primeira vez, pode ser que a gente não dance bem. Agora, à medida que a gente for treinando, que a gente for aprendendo os movimentos, daqui a pouco a nossa dança está muito mais bonita, ela está muito mais volúvel. Então, esse é o ponto principal. Eu não imaginei, eu não tinha esse desejo ardente, vou ser um escritor. Aconteceu. E como é que aconteceu? Quando eu aceitei o desafio de expressar a minha capacidade. Aceitar o desafio de expressar a sua capacidade é aceitar os desafios e ter a consciência de que dentro de você há a força necessária para manifestá-lo. Por isso que nós precisamos treinar, treinar, treinar e treinar. Treinar. Muito obrigado. Estou muito feliz de poder participar aqui, né, dessa roda de conversa como mediador, mas o reloginho, ele é danado, né, gente? Ele corre bastante. Então, nós vamos passar agora para uma rodada que são as nossas considerações finais, e eu queria, então, começar pela preletora Regina, por favor. Muito obrigada, preletor. E eu fico, assim, encantada mesmo com a educação da vida. E quando falou os desafios da escrita, eu fui pesquisar mais, né? A gente estuda, mas fui estudar mais. E aí comecei a observar que aquilo que o preletor João Ricardo fala da importância da prática, né? Que até no livro ele fala, puxa, eu não dava importância às práticas da Seichonoye. E todo o livro da educação da vida, a gente tem uma prática. E quando fala da prática, né, da escrita, o professor Keino Kanuma, o professor Masaru Taniguchi, ele nos deixa várias práticas de escrita. E eu fui percebendo isso ao longo do nosso estudo. Práticas que a gente faz, mas quando para pensar, puxa, essa é uma prática de escrita. E eu fui anotando, eu anotei o diário de elogios, para manifestar a imagem verdadeira, para quem tem dificuldade de praticar até mesmo a meditação Shinsokan, começar pelo diário de elogios, né? O professor cita também, o professor Keino Kanuma, diário de louvor e versos de gratidão aos familiares. Então, é uma forma que você começa a escrever e vai manifestando a sua natureza divina e a natureza divina das outras pessoas também. O caderno de alegria, né, que cita aqui na Educação do Filho de Deus, que é escrever fatos gratificantes da vida. Gente, é uma prática escrita. O Diário do Relógio de Sol, que é mais recente, né? Mas o professor Masaharu Taniguchi já falava no volume 7, né? A importância de nós registrarmos as horas positivas da vida. Então, também é uma prática escrita. Caderneta de elogios, a importância de ter uma cadernetinha ali no nosso bolso para escrever um elogio para nós até, né? Porque manifestar a nossa capacidade infinita, ouvir a nossa voz interior, né, que está elogiando ali no nosso dia a dia, a caderneta de milagres, o diário do Tenho, na educação do renascimento também, já fiz essa prática no CEV, para quem fala, puxa, não tenho nada na vida, então pega um caderninho, escreve o que você tem, então tem lá o diário do Tenho, frases positivas, né, que muitas vezes a gente anota nas paredes, nos livros, nos post-its, né, para a gente sempre lembrar da nossa imagem verdadeira. É a transcrição da Sutra Sagrada, gente. Olha a importância de transcrever a Sutra Sagrada. E, chamando para o nosso CEV, né, convido a todos para participar. No primeiro ano, escrever a sua história de vida através do memorial. No segundo e terceiro ano, escrever um projeto de vida, como diz o preletor João Ricardo, as boas ações que nós podemos fazer através dos nossos projetos. Então, venham aprender isso conosco no CEV também, né? E o mais importante é saber o valor espiritual que as palavras têm. As palavras faladas e quem dirá, então, as palavras escritas. Então, eu quero agradecer a todos, preletor João Ricardo, preletor Luiz, por esse importante programa, né, da educação da vida, a gente falar dos desafios e o poder que a escrita tem. Muito obrigada.
Obrigado, muito obrigado. Leitor João Ricardo. Já dizia um sábio antigo que se você quer se eternizar na vida, deixe algo escrito. As pessoas estão buscando muito que o seu corpo fique cada vez mais durável para que a vida fique cada vez mais tempo. Mas elas acabam esquecendo-se que o corpo, infalivelmente, ele perecerá, ele deixará esse mundo. A única maneira de você se tornar eterno é você deixar algo expressado que sempre seja impactante na vida das pessoas. E o que nós temos no mundo fenomênico à disposição é escrita. Expressarmos por meio das nossas ideias e sentimentos de forma escrita faz com que nós nos tornemos pessoas que transcendem tempo e espaço. E tem uma coisa que é fantástica. A gente ainda pode ser, além de pessoas que transcendam tempo e espaço, nós podemos ser pessoas impactantes na vida dos outros, principalmente dos nossos familiares. Então, eu dou como sugestão aqui que vocês escrevam uma cartinha de amor para a pessoa que você gosta. Papai, mamãe, irmão, filho. Escreva uma cartinha. Escreve assim, olha, eu queria dizer o quanto que você é importante na minha vida. Que você vai observar a força espiritual da palavra, como a preletora Regina falou, e, além disso, o impacto que a sua expressão na escrita é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu te garanto que uma cartinha simplesinha, pode ter os erros de português que for, mas se expressar o seu amor, vai fazer com que a pessoa que a lê fique extremamente feliz, agradecida, e com toda certeza você vai estar fazendo uma excelente, boa ação. Acredite em você, trabalhe por você, faça com que você seja uma pessoa que valha a pena. Como? Exteriorizando o Filho de Deus do seu interior. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade, para mim foi uma grande alegria, e vamos juntos, cada vez mais exteriorizando o amor de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, preletor João Ricardo, preletora Regina, por suas palavras tão significativas aqui para a nossa reflexão dentro dessa roda de conversa. Bom, nós iniciamos, o nosso programa com oração, e nós vamos terminar o programa também com uma oração. Então, eu gostaria de pedir a quem puder, naturalmente, assumir a posição de oração, ou simplesmente fechar os olhos e acompanhar a leitura da oração para remover os obstáculos que consta no livro Minhas Orações. No mundo criado por Deus, não existem obstáculos irremovíveis. Se nos encontramos numa situação aparentemente sem saída, é porque nossa mente não está sintonizada com Deus. Oremos da seguinte forma: Deus é o todo de tudo. Deus é harmonia e perfeição. Logo, as situações de desarmonia não são existências verdadeiras. Assim como a névoa se dissipa diante do sol da manhã, essa desarmonia aparente desaparecerá diante da luz de Deus. Por isso estou tranquilo. Sou filho de Deus. Ser filho de Deus é ser totalmente livre. Logo, não existe obstáculo algum diante de mim. Sou totalmente livre. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, preletor João Ricardo, mais uma vez, preletora Regina, pela generosidade de vocês virem aqui conversar um pouquinho com a gente. E assim, então, nós estamos encerrando o mês de novembro, onde nós estamos encerrando a nossa proposta, que foi trabalhar as 2 primeiras quintas com o tema da leitura, e agora finalizando, então, as 2 quintas do mês de novembro, com esse tema tão importante que é a importância da escrita. Deus abençoe cada um dos senhores, todos os seus familiares, e muito obrigado. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seichonoye.
e inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.